Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que se encontra na carta de Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: Mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Muito bem, nessa semana nós vamos falar sobre a carta de Tiago, lições que nós aprendemos na carta de Tiago. Essa carta que tem muitos ensinamentos e é uma carta direcionada para a igreja. O Tiago, ele começa dizendo: eu sou Tiago, escravo do Senhor Jesus, e eu envio essa carta a todas as 12 tribos dispersas pelo mundo. É provavelmente uma referência a mim e a você. É uma carta direcionada para toda a igreja, porque nós somos Israel de Deus, fazemos parte da família de Deus pela fé. Esse Tiago aqui, muita gente às vezes confunde e pensa que ele é um dos apóstolos, um dos 12. Mas segundo os estudiosos, ele era um meio-irmão de Jesus. Jesus, ele era filho único da Maria. Maria não teve mais filhos depois que ela concebeu Jesus, mas o José, ele tinha filhos que, segundo os estudiosos, eram da sua esposa que tinha falecido, que ele já tinha sido casado. Ele era velho quando ele casou com a Maria, ele já era um homem formado, já tinha ali os seus filhos. Então esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. O Tiago, que era um dos discípulos que ficava mais próximos de Jesus, Jesus tinha 3 discípulos mais próximos dele, que eram Pedro, o Tiago e o João. O Tiago, que era mais próximo de Jesus, ele morreu antes dessa carta ser escrita, porque essa carta foi escrita ali por volta de 45 a 60 depois de Cristo. Então tudo indica que, segundo os estudiosos, que esse Tiago que escreveu essa carta maravilhosa, ele é o meio-irmão de Jesus, né? A gente pensa assim, lê na Bíblia lá que Jesus, ele é chamado pelos seus irmãos e a sua mãe, e a gente pensa: nossa, poxa, os irmãos de Jesus não se converteram. Pelo contrário, eles se converteram e bem convertidos, porque o Judas, que escreveu a carta de Judas, também era um dos meios irmãos de Jesus. Não foi nenhum dos Judas que eram discípulos de Jesus, que eram os apóstolos, foram os irmãos de Jesus que escreveram essas cartas aqui. E é interessante nós vermos, porque o capítulo 1, o Tiago, ele começa a sua carta exortando a igreja, e ele termina a carta exortando a igreja, diferentemente das outras cartas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sempre começa cumprimentando, dando saudações, e ele termina saudando também a igreja. Mas o Tiago não. Ele começa já se identificando, dizendo: eu sou Tiago, escravo de Jesus, e eu envio essa carta para as 12 tribos espalhadas pelo mundo. E ele já começa advertindo a igreja a perseverar na fé. O segundo versículo, que a primeira mensagem dele é: meus irmãos, achem motivo de alegria quando vocês passarem por diversas provações, porque quando a sua fé é provada, a sua perseverança tem oportunidade de crescer. Uma das primeiras vezes que eu parei para pensar nessa palavra, para meditar nela, eu falei: Senhor, o que é isso? Eu achar motivo de alegria quando passar pela provação, ficar feliz quando eu passar por momentos difíceis. E é interessante que às vezes Deus permite a gente passar por provações e lembrar da palavra, para entender que não é circunstância, não é os momentos difíceis que podem determinar a ação de Deus, o poder de Deus nas nossas vidas. Às vezes, quando a gente entra na situação difícil, a gente já pensa: poxa, Deus não está comigo. O momento difícil não quer dizer que Deus não esteja com a gente, porque Ele está. Ele entra com a gente na fornalha, se for possível. Ele anda com a gente em cima das águas, na tempestade, se for preciso. Ele pode acalmar a tempestade, mas se Ele não quiser acalmar a tempestade, Ele vai nos ensinar algo passando pela tempestade junto conosco. Então é isso que o Tiago, a Bíblia não mostra referência se ele era apóstolo, mas diz a palavra do Senhor que é isso que ele nos ensina, que
que nós precisamos entender que há na provação, que é na tribulação, que é na adversidade, que é nos momentos difíceis, que é nos problemas, que a nossa perseverança tem a oportunidade de crescer. E a nossa perseverança precisa crescer. Sabe por quê? Porque a perseverança é você continuar mesmo dando tudo errado. É você persistir, é você continuar seguindo aquilo ali, mesmo tudo dando errado. Ontem eu estive ministrando na minha igreja e eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles disseram para o rei Nabucodonosor: ó rei Nabucodonosor, Deus pode nos livrar da fornalha, mas se ele não nos livrar, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar. Então é isso que nós precisamos entender. A provação, ela faz com que a nossa perseverança cresça. Perseverança em não desistir da fé. Perseverança em não desanimar. Continuar. Tá chorando, mas tá continuando. Tá sofrendo, mas tá continuando. Tá tudo dando errado, mas está continuando. Tá perdendo, mas está continuando. Continuando a crer, continuando a conhecer, continuando a buscar, continuando a manter a sua vida no Senhor. E diz a palavra que aquele que perseverar até o fim será salvo. Gente, a gente pensa assim: eu aceitei Jesus, tá tudo bom, agora eu já estou salvo. Mas tem uma jornada de vida pela frente. A gente precisa entender que a perseverança, ela faz parte da nossa vida. E a nossa perseverança só cresce nos momentos difíceis, quando a nossa fé é provada, quando realmente nós somos provados se cremos ou não cremos, quando a nossa vida está em jogo, aí sim a nossa perseverança, ela tem a oportunidade de crescer. Então é assim que ele começa exortando a igreja, e em seguida ele começa a dizer: olha, quando vocês passarem pelas situações adversas, vocês precisam entender, a perseverança, ela vai fazer vocês ficarem completos e perfeitos. Quando a perseverança de vocês crescer e vocês passarem por toda essa provação e se manterem firmes, a perseverança de vocês, quando ela for completada, vocês vão estar perfeitos, completos, maduros, sem faltar nada. Aí, se você está passando pela provação e tem falta de sabedoria, peça para Deus, porque Deus dá para todo mundo sem ficar lançando em rosto. Deus, ele não repreenderá quem pedir sabedoria. Então ele já começa a dizer: peça sabedoria. Aí entra o versículo que nós lemos: quando for pedir, peça porém com fé, não duvidando. Nós precisamos entender que quando formos pedir coisas para Deus, nós não podemos duvidar que Deus pode dar, duvidar que Deus pode fazer. Porque quem duvida é como a onda do mar, que vai de um lado para o outro, vai de um lado para o outro, não tem estabilidade. Uma vez eu fui num lugar e a gente teve que atravessar de barco. Fomos de uma ilha para outra. Na volta, nós voltamos no barco com excesso de passageiros. E já era bem tardezinha. E de repente, começaram a vir ondas muito grandes e começaram a bater no barco. E a gente, quem estava no barco ali, quem está me ouvindo estava no barco, vai lembrar, né? Daniela, Aline, Amélia, outras pessoas que estavam com a gente no barco. O barco começou a ser jogado de um lado para o outro por causa das ondas. Não tinha estabilidade, a gente começou a ficar preocupado e começamos a orar, começamos a cantar, começamos a pedir ao Senhor misericórdia, porque a gente olhava para um lado e para o outro, não tinha nada, não tinha terra à vista, só tinha água. E o medo do barco virar com a gente ali, já que estávamos com excesso de passageiros e as ondas estavam grandes. E eu fiquei tão traumatizada, mas também eu tive uma experiência dos discípulos, né? Porque quando você não sabe o que é uma onda batendo no barco, você não entende muito bem o que quer dizer que os discípulos estavam fadigados ali com a tempestade. Foi só um pouquinho, mas deu para mim poder ter essa experiência que realmente existe uma instabilidade quando a gente como as ondas do mar. As ondas do mar, elas não dão estabilidade para ninguém. E a palavra fala que nós não podemos ser como a onda do mar, que vai de um lado para o outro e é instável, não tem estabilidade. Então a pessoa que duvida, a pessoa que tem dúvidas no seu coração, ela não consegue nada de Deus. Ela não consegue realmente crescer na fé. Ela não vai conseguir crescer no Senhor Jesus. E aí ele vai dizer mais pra frente: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois ele receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então é interessante nós entendermos isso, que se nós sofrermos as provações, as dificuldades com paciência, paciência em quê? Paciência no Senhor, esperando no Senhor, sabendo que Deus vai agir, no fim receberemos a coroa da vida.
Aí mais pra frente ele começa a dizer também, quando vocês forem tentados, não diga eu fui tentado por Deus, porque Deus não é tentado pelo mal, ele não tenta ninguém com o mal. Tem muita gente falando assim, eu tô sofrendo uma tentação que a provação é diferente de tentação. Deus não tenta ninguém pro mal, Deus não vai tentar você a fazer o mal, Deus não vai colocar diante de você coisas que vão fazer você pecar, jamais. E tire isso da sua cabeça, não existe isso. Deus não tenta ninguém para pecar, Deus não tenta ninguém pro mal. Quem nos tenta pro mal é o diabo, é o inimigo das nossas almas. A palavra fala das provações, das vezes que nós precisamos depender de Deus para providência, das vezes que passamos por uma enfermidade, das vezes que passamos pelo vale da sombra da morte, das vezes que passamos pelo fogo, das vezes que somos criticados, julgados, das vezes que passamos por problemas que não tem nada a ver com tentação. É diferente, tá bom? Entenda. Porque a Bíblia fala que Deus não é tentado pelo mal. Porque a tentação, ela vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos, eles dão à luz o pecado, e quando o pecado ele se desenvolve, aí gera a morte. Então nós temos que tomar cuidado. Cada um é tentado segundo aquilo que o atrai, segundo a própria cobiça. Então a gente não pode se deixar enganar. Nós precisamos entender isso. E para finalizar essa parte, que amanhã nós vamos terminar de falar do capítulo 1, porque são muitas lições importantes, eu acho que não precisava nem comentar, só se eu lesse aqui, a gente já poderia entender a grandeza da revelação desses ensinamentos. Ele fala sobre nós não nos deixarmos enganar, porque tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do céu. Todas as coisas boas vêm do céu. Tudo que é bom, tudo que é agradável vem de Deus. O diabo não tem poder para produzir coisas boas para ninguém. Ele não tem poder, ele não tem nem coração para produzir coisa boa para ninguém, porque ele é mau, ele é perverso desde o início. Ele é desse jeito, mas todas as coisas boas, toda boa dádiva, todo dom, todas as coisas perfeitas vêm direto do céu, do Pai das luzes, aonde não há sombra de mudança ou variação. Deus não muda como as sombras inconstantes. Deus, ele é aquilo que ele é santo, poderoso, ele nos ama e nos gerou pela sua própria vontade. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio da palavra verdadeira, glória a Deus. E nós somos os primeiros frutos dentre toda a criação. Que possamos aprender essa semana e nesse momento com a palavra do Senhor, a perseverar diante das dificuldades, a não desanimar, a pedir com fé, a não duvidar, não sermos como as ondas inconstantes e a confiar que todas as coisas boas vêm de Deus. Deus não é tentado pelo mal, e quando passamos pela tentação, não tem nada a ver com Deus, é com o inimigo. E o inimigo, como que nós fazemos para vencê-lo? No nome de Jesus, dizendo, está repreendido em nome de Jesus, sai da minha vida, eu não te aceito. O inimigo nós vencemos no nome de Jesus, pois essa é a arma que o Senhor nos deu para lutar e vencer as trevas. Então nós precisamos confiar nisso. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela tua bondade, obrigado por falar conosco nesta tarde, que possamos aprender com a palavra do Senhor, a palavra revelada, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que é inabalável, a palavra que permanece para sempre no céu, a palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos alimenta. A tua palavra é viva, ela é pura, por isso nós a amamos, pois ela é e nos conduz à vida eterna. Por isso eu oro para que o Senhor fortaleça cada coração e cada pedido de oração que chegou aqui para mim no WhatsApp. Que o Senhor possa trazer cura, salvação, libertação, que o Senhor possa visitar os enfermos nos hospitais, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro a cada pessoa enferma, internada, hospitalizada, que está sendo representada por esse ouvinte, por essa ouvinte. Que a mão do Senhor esteja sobre cada um, que o Senhor guarde a vida, proteja a vida de cada um dos teus filhos, e que no nome de Jesus o nosso coração esteja preparado e pronto para atentar a tua palavra e nos fortalecermos nela, em nome de Jesus. Amém.